Beleza, galera? Então vamos para mais um bloco de aula e eu espero que vocês estejam gostando. Se não estiver gostando, espero que estejam pelo menos aturando a gente aí. Vamos lá? Estamos falando sobre as reservas de lucro e vamos falar agora sobre as reservas estatutárias. A gente já falou sobre as reservas legais, a reserva legal e agora a gente vai falar sobre a reserva estatutária. O que você precisa saber sobre esse assunto? As reservas estatutárias, elas são constituídas, com base no lucro líquido da companhia. Você sabe que uma sociedade anônima ela é formada por um estatuto social, beleza? Então a SA ela é formada por um estatuto social e não por um contrato. Então o instrumento de formação de uma sociedade anônima é o estatuto social. E reservas estatutárias são reservas que são criadas justamente por esse estatuto. E o estatuto ele pode criar reservas, desde que para cada uma. Olha só, o estatuto poderá criar reservas desde que para cada uma. Indique de modo preciso e completo a sua finalidade. Portanto, como a sociedade anônima é um tipo societário muito grande, as informações da sociedade anônima elas têm que ser sempre muito transparentes, não é mesmo, com os investidores. Logo, você pode criar uma reserva estatutária desde que você fale qual é a finalidade. Além disso, você tem que falar quais são os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição. Então, você tem que falar qual a finalidade, quais são os critérios, finalidade, critérios, para determinar a parcela dos lucros líquidos que serão destinados e qual o limite. Não pode ser uma reserva com valor indefinido. Não há um limite na Lei 6.404, mas tem que ter um limite, beleza? Portanto, a reserva estatutária ela pode ser para finalidades diversas. A Lei 6.404 não traz aí uma coisa única, mas tem que ter isso, finalidade, critério e limite. Olha só como é que isso caiu em prova. Um dos requisitos para a criação de reservas estatutárias é o estabelecimento de um limite máximo de valor. Tá certo ou tá errado? Como nós acabamos de comentar aqui para vocês, isso está correto, beleza? Então, reserva estatutária tem que ter finalidade, critério e limite. Agora a gente vai falar sobre a reserva de contingência. O que você precisa saber sobre a reserva de contingência? Olha só lá, esse é tudo o trecho da Lei 6.404, que diz o seguinte: a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido da formação de reserva com a finalidade de compensar em exercício futuro a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável cujo valor possa ser estimado. A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda prevista e justificar, com as razões de prudência que a recomendem, a constituição da reserva. A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda. Portanto, a reserva de contingência é um tipo de reserva de lucro. Vamos lá. Classificada, portanto, no PL, tá? Para perda em exercício futuro, julgada, essa perda tem que ser julgada provável. Ou seja, provável é que tem chance mais para sim do que para não de ocorrer. E cujo valor possa ser estimado. Tá bem? Beleza. E você precisa saber que caso essa perda ela não ocorra ou as razões que ensejaram a deixarem de existir, você tem que fazer a reversão. Exemplos aqui de constituição de reserva de contingência que são trazidos pelo Manual de Contabilidade Societária, pelo FIPECAF. Por exemplo, empresas que trabalham em locais que podem ter geada, períodos de seca, inundação, enchente, etc. Portanto, você trabalhou, você teve um lucro nesse período. Como você sabe que vai ter um período de seca prolongado, você vai guardar uma parcela do lucro
porque lá na frente você tem uma perda que vai ser provável decorrente dessa seca e assim por diante. Mas como você constituiu essa reserva com antecedência, isso vai resguardar o seu lucro, beleza? Portanto, você vai fazer o seguinte. Você vai chegar aqui. É o mesmo lançamento que a gente já está vendo, que a gente viu no bloco passado. Você tem aqui lucros acumulados, 100. Aí você falou o seguinte, vamos constituir reserva de contingência de 50. Aí você vai constituir aqui 50, vai tirar 50 de lucros acumulados. Aí supondo que lá na frente você realmente teve um prejuízo. Aí esse prejuízo, ele vai vir aqui para a conta, vai deixar de ser lucro acumulado. A sua conta lucro acumulado agora tinha 100. E aí você bateu 50, ela ficou com um saldo de 50 aqui. Aí lá na frente você teve um prejuízo realmente de 80. Aí esse prejuízo veio aqui para a conta lucros ou prejuízos acumulados, que agora antes era lucro acumulado, agora virou lucro ou prejuízo acumulado. Aí você teve um prejuízo de 80. O seu saldo, que era lucro de 50, agora ficou um prejuízo. Um saldo, portanto, de 30. Aí o que você vai fazer? Como você já constituiu uma reserva de contingência para isso, você vai dar baixa aqui na sua reserva de contingência nesse montante para compensar isso aqui, ó. Baixa 30 aqui e lança aqui. E aí isso vai zerar o seu prejuízo, tá? Então a reserva de contingência ela vai justamente dar uma salvaguarda aí para o momento em que você precisar, né, compensar isso com um prejuízo futuro que seja julgado provável, cujo valor possa ser estimado, beleza? Outro ponto que é importante que você saiba é a diferença de reserva de contingência para provisão para contingência. Pessoal, eu vou explicar aqui para que vocês possam entender. O que é a reserva de contingência? A reserva de contingência, eu falei para vocês que é uma conta do PL, né, decorrente... Opa, caiu aqui um negócio. É uma conta do PL... Peraí, rapidinho. É uma conta do PL, tá? Decorrente de uma perda que vai ser futura, julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Portanto, quando você constitui uma reserva de contingência, o fato gerador dessa perda ainda não ocorreu, não aconteceu. É uma perda que você vai ter lá na frente, caso isso ocorra, tá? E é uma perda provável que vai acontecer lá na frente. Então, a reserva de contingência é isso daí. Agora, a provisão para contingência, não. Provisão na contabilidade significa passivo de prazo ou valor incerto. Portanto, vamos supor que eu, Gabriel, lavrei um auto de infração em um contribuinte, esse contribuinte levou esse auto para o setor jurídico, lá para o contencioso dele, e o contencioso falou, olha, é muito provável que você vai ter essa perda aqui, realmente, você vai ter que desembolsar esse valor, tá? Então, quando eu, Gabriel, lavrei esse auto de infração, o fato gerador dessa perda já ocorreu. E eu estou fazendo uma provisão justamente porque eu acho provável que eu vou ter que desembolsar esse valor lá na frente. Só que o fato gerador, já aconteceu o fato gerador dessa perda, beleza? Então existe essa diferença. A reserva de contingência é uma conta do PL, a provisão para contingência é uma conta do passivo. A reserva de contingência é uma perda julgada provável, a provisão para contingência também é uma perda julgada provável. Beleza? Ambas o valor tem que ser estimado? Ambas o valor tem que ser estimado. Só que enquanto a reserva é do PL, para uma perda que vai ser futura, a provisão é uma conta do passivo para uma perda que já foi passada, só que você ainda não desembolsou. Tá bom? É isso que você precisa saber. Vamos lá. Outro ponto. Para você constituir uma reserva, tá? Para você constituir uma reserva, para você constituir, a reserva de contingência é uma reserva de lucro. Então você tem que ter um lucro para você poder pegar um pedacinho disso para deixar para a reserva de contingência. A provisão de contingência não tem nada a ver. Provisão de contingência, por exemplo, se eu fiz o auto e o contribuinte tomou esse auto e acha que vai ter que pagar, isso vai ser lançado como despesa, independentemente de ser lucro ou prejuízo o resultado dele, tá bom?
Então vamos lá. O tempo é um fator que diferencia provisões para contingências de reserva para contingências. As primeiras referem-se a eventos passados e as últimas a eventos futuros. Portanto, as provisões para contingências são eventos passados? Certo ou errado? Certo. E as reservas de contingência são eventos perdas que você vai ter no futuro? Sim. Portanto, a questão 41 está correta. Item correto. As reservas de contingência são constituídas com a finalidade de compensar, em exercício futuro, diminuições do lucro decorrentes de perdas consideradas pelas companhias como de ocorrência remota. E aí, galera, ocorrência remota ou ocorrência provável? Ocorrência provável, portanto, item errado. Beleza. Reserva de incentivos fiscais. Isso aqui também é importante. Artigo 195-A. Isso aí foi introduzido pela Lei 11.638. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. Galera, o que você precisa saber aqui? O que eu falei para vocês? Olha, falei que antes o valor que você recebia de doações governamentais ou subvenções governamentais era lançado como uma reserva de capital. Só que agora o valor que você recebe de doações governamentais, isso é lançado como uma receita na DRE. Não é um tratamento tão simples assim, né? Existe um passo a passo, porque existe um pronunciamento que trata só sobre isso, mas o que vem ao caso aqui é que é lançado como uma receita na DRE, tá? Então, se você recebeu um terreno do governo para instalar uma fábrica, você ganhou esse terreno, receita na DRE conforme o regime de competência. Só que o que acontece, galera? Beleza. Se esse terreno, vamos colocar aqui que a gente tem uma DRE. Vamos supor que você recebeu um terreno do governo. Aí esse terreno, ele foi lançado aqui como uma receita na DRE no valor de 1 milhão. Então imagine que você tem um lucro de 10 milhões, incluindo esse valor do terreno, tá? Então seu lucro seria 9 milhões sem o terreno, com o terreno foi 10 milhões. Aí o que você faz depois que você apura a DRE? Você transfere isso para o PL. Para conta lucros acumulados. Beleza. Então vejam, como o seu terreno que você ganhou do governo, ele está aqui na DRE, ele também está aqui dentro do lucro. Concorda comigo? Ele também está aqui dentro do lucro, no valor de 10 milhões. E aí, você transferiu isso aqui junto para a conta lucros acumulados, beleza? Você transferiu isso aqui junto para a conta lucros acumulados. Só que imagina, você vai poder distribuir dividendo em cima do valor do terreno? Você pode distribuir dividendo? Ora, você pode pegar o terreno que você ganhou do governo, vender e pagar dividendo para o seu sócio sobre isso? Não, né? Não é muito sensato. E você pode também, você acha que é justo você ganhar um terreno do governo, você pagar imposto de renda sobre isso? Também não. Então o que a Lei 6.404 fala? Fala o seguinte, que esse valor que você recebeu de doação e subvenção governamental,
ele foi para a DRE lá como receita, está dentro desses 10 milhões, foi para o PL dentro aí também desses 10 milhões, só que para não pagar imposto de renda e para não pagar dividendo sobre isso, você pode constituir uma reserva de lucro que é chamada RIF, que é a reserva de incentivos fiscais. Então, caso você opte por constituir a reserva de incentivos fiscais, você pode excluir isso, pode, tá? Da base de cálculo dos dividendos. E aí você não vai ser obrigado a pagar dividendos sobre esse valor de subvenção governamental. Beleza? E, além disso, esse valor ele é excluído também do cálculo do imposto de renda, para você não pagar imposto de renda sobre essa doação que o governo fez para você. Portanto, vejam, antes as doações das subvenções governamentais eram reserva de capital. Agora, as doações e subvenções governamentais são receita na DRE. Só que, depois que você transferiu isso para o PL, caso você queira, você pode constituir essa reserva de lucro, chamada reserva de incentivos fiscais, e constituindo, né, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. Portanto, vejam, qual é o valor da reserva de incentivos fiscais que você vai poder constituir? Vai ser o valor da doação que você recebeu, que nesse caso vai ser de 1 milhão. Então você pode destinar 1 milhão para sua reserva de incentivos fiscais. E sobre esse 1 milhão, você não vai pagar dividendo e você não vai pagar imposto de renda, beleza? É isso que você precisa entender. Mas essa constituição é facultativa. Caso você não constitua, você vai ter que pagar dividendo sobre isso. E aí você vai aumentar, né? Você recebeu um terreno, você vai ter que tirar dinheiro do seu caixa relativamente a isso aí para você poder pagar. E você vai ter que pagar imposto de renda também. Beleza? É isso que você precisa saber e vamos de questão. Questão 43. Questão 43 diz o seguinte: a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimento poderá ser destinada para a constituição de reserva de incentivos fiscais e deverá ser incluída na base de cálculo do dividendo obrigatório. Certo ou errado? Isso aqui está o quê? Está errado. Por que está errado? Porque, vejam, isso deverá ser incluído? Não. Na realidade, o que a lei diz é que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. Poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório, tá bom? O resto está correto. Ok, reserva de lucros a realizar. Isso aqui é uma reserva que aparece muito pouco, tá? Aparece muito pouco mesmo, mas não custa a gente dar uma olhadinha. O que você precisa saber aqui nesse ponto? A reserva de lucros a realizar, ela funciona da seguinte forma. Imagine aqui que você possui a DRE. A DRE, ela é elaborada pelo regime de competência ou pelo regime de caixa? Pelo regime de competência, correto? O regime de competência fala o quê? Fala que as receitas e as despesas são reconhecidas independentemente de pagamento ou de recebimento, não é? Então, parte das suas receitas, parte do seu lucro, vamos colocar assim, e das suas receitas, não vamos colocar receita, parte das suas receitas são a prazo, parte das suas receitas
são à vista. Eu pergunto, todo o seu lucro ele já entrou no caixa? Sim, necessariamente? Sim ou não? Não. Uma parte, portanto, pode ser a prazo, não é? Só que, quando você apura a DRE, você acha o lucro. E esse lucro, quando você transfere para o PL, ele vai servir para você calcular os dividendos, que é a remuneração do capital dos sócios. Só que esse dividendo, ele não interessa se é regime ou não de competência. O dividendo, ele vai ser pago utilizando o caixa da empresa. Você vai ter que desembolsar dinheiro para pagar esses dividendos, correto? Só que pode acontecer de, por exemplo, num exercício, você teve o seu lucro, que é isso aqui. Esse lucro foi uma parte à vista, uma parte a prazo. Só que o dividendo que você vai ter que pagar, às vezes, pode ser isso aqui, ó. Ele pode superar o valor das receitas que ingressaram no seu caixa à vista. Então, por exemplo, aqui você teve um lucro de tanto. Essa parte aqui, que você vai ter que pagar de dividendo, ó, isso aqui você tem dinheiro para pagar. Por quê? Porque essas receitas aqui foram à vista. Agora, essa parte aqui, você tem dinheiro para pagar necessariamente? Às vezes você não pode não ter dinheiro para pagar. Por quê? Porque esse dividendo ele está sendo calculado em cima de uma receita que foi feita a prazo, que não ingressou no caixa. Portanto, relativamente a essa diferença aqui, você pode constituir uma reserva de lucro, que é chamada reserva de lucros a realizar. Olha o nome. Reserva de lucros a realizar. É um lucro que ainda não foi realizado financeiramente, que ainda não se transformou em caixa. Portanto, você vai pegar essa parcelinha aqui e vai constituir essa reserva de lucro. E aí, quando esse lucro ingressar, você vai pegar esse valor para pagar o dividendo, beleza? É assim que funciona, tá bom? Então essa é uma explicação um tanto quanto aí mais, não é superficial, mas é isso mesmo, tá? É um lucro que não ingressou em caixa. Às vezes, dois exemplos que a Lei 6.404 dá sobre esses lucros que são lucros a realizar. Pela Lei 6.404. Uma é o resultado de equivalência patrimonial. Outras são as vendas de longo prazo que você fez, tá bom? Resultado de equivalência patrimonial é o seguinte, a empresa que você investiu, ela está gerando lucro, só que ela não distribuiu isso para você, não entrou nada no seu caixa. E venda de longo prazo, você ainda não recebeu para poder pagar dividendos sobre isso, beleza? O que você precisa entender, portanto, é que a reserva de lucro a realizar, ela somente pode ser utilizada, portanto, para o pagamento de dividendos ou para compensar prejuízos, beleza? Questão 44, vamos dar uma olhadinha. A reserva de lucros a realizar pode ser utilizada para o pagamento de dividendo obrigatório ou para aumentar o capital social, desde que seja autorizado pela Assembleia da Companhia. O que eu falei para vocês? Que a reserva de lucro a realizar, ela só pode ser utilizada para quê? Ou para pagar dividendo ou para a absorção de prejuízo. Portanto, item incorreto, tá? E você tem mais um tipo ainda de reserva de lucro, que é, mais dois na realidade que faltaram falar. Um é o reserva especial para dividendo obrigatório não distribuído. O que é reserva especial para dividendo obrigatório não distribuído? Vamos colocar o exemplo da companhia Oi, né? Companhia telefônica, que muita gente aí tem ações da Oi que valem centavinhos lá.
pessoal está na esperança de que essas ações que valem centavinhos, elas deslanchem e é isso que vai enriquecer a sardinhada, né? Mas a chance de uma empresa de recuperação judicial se recuperar é muito pequena, pode acontecer, pode, mas não é isso que vai deixar ninguém rico, né, galera? Não é isso que vai deixar ninguém rico, convenhamos. Beleza. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que tem as ações da companhia Oi. A Oi está em recuperação judicial, que é tipo quase o fim da linha para uma empresa, né? Abaixo da recuperação judicial vem a falência. A recuperação judicial, ela está na justiça tentando se reencontrar, né? Está tentando retomar o seu caminho. Ela está tentando se reerguer, acabar com suas dívidas e assim por diante. Só que, imagine que a companhia Oi, ela está tendo prejuízos consecutivos, endividamento alto, e aí ela consegue, pela primeira vez, né, depois de muito tempo, ter lucro. E aí imagine que ela seja obrigada a pagar todo esse lucro na forma de dividendos. Você acha que isso seria justo com uma empresa que está tentando se reerguer? Não. Por isso, o artigo 204, o artigo 202 da Lei 6.404, ele chega e fala o seguinte, olha, quando a situação financeira da companhia não permitir, ela não é obrigada a pagar os seus dividendos. Então, por exemplo, o caso da companhia Oi, que tem sucessivos prejuízos e quando, por exemplo, se ela conseguir um lucro, talvez ela não vá pagar isso como dividendo, porque ela vai pegar esse lucro, vai reter aquilo para utilizar nas suas operações para ver se ela consegue andar novamente, tá bom? Então, e aí esse valor que você não pagou de dividendo, você vai constituir essa chamada reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos, tá? E olha lá, questão 45, a questão diz o seguinte: os dividendos obrigatórios a distribuir que sejam incompatíveis com a situação financeira da companhia e que atendam aos requisitos da legislação societária serão reconhecidos em conta específica de reserva de lucros do patrimônio líquido. Isso está correto, é exatamente o que nós falamos aqui. Tá? É o exemplo aí da Oi BR. E por último, você tem a reserva de retenção de lucros. O que é reserva de retenção de lucros? Reserva de retenção de lucros é também chamada de reserva de investimentos, ou reserva orçamentária. Tá? Então isso é uma reserva que você vai reter lucro para motivos distintos. Olha só o que diz a lei. A lei diz o seguinte: a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro do exercício previsto em orçamento de capital por ela previamente aprovado. O orçamento submetido pelos órgãos da administração deverá compreender todas as fontes de recurso e aplicação do capital e poderá ter duração de até 5 exercícios, salvo no caso de execução por prazo maior de projeto de investimento. O orçamento poderá ser aprovado pela Assembleia Ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente quando tiver duração superior a um exercício social. Portanto, aqui é o seguinte: vamos continuar com o nosso exemplo da Bolsa de Valores. Na nossa Bolsa de Valores, nós temos empresas que são empresas de dividendo e temos empresas que são empresas de crescimento. Exemplo de empresas que são empresas de crescimento é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês que é Raia Drogasil, tá? Drogaria Raia e Drogasil, né? Geralmente, grande parte aí dos lugares, vocês vão ver, tem o Drogaria Raia ou Drogasil. E aí na cidade de vocês é possível que exista, né? O que acontece? A Raia Drogasil, ela tem um projeto mais ou menos que ela abre por ano mais ou menos umas 250 novas lojas. O projeto dela é abrir a maior quantidade de lojas possíveis para ganhar market share, para ganhar farmácia. É assim, né? Que tem uma em cada esquina. Quando não tem mais de uma em cada esquina. Então a Raia Drogasil, às vezes ela abre uma aqui e outra ali, justamente para canibalizar, mesmo que canibalize uma a outra, para não deixar espaço para a concorrência. Então a Raia Drogasil é uma rede de drogarias que deu muito retorno aos acionistas aí na bolsa, né? Ela saiu ação lá para mais de 100 e tantos reais e é uma empresa que teve um crescimento expressivo e acho que só tem 13% de market share ainda no Brasil, ou seja, tem muito que crescer ainda. Só que o que ela faz? Imagina, ela teve lucro e em vez dela pegar e distribuir todo esse lucro para os seus sócios, ela pega, retém uma grande parte desse lucro
para crescimento. Então ela retém isso aí numa reserva de retenção de lucros, e ela pega esse valor que ela reteve e reinveste nas suas atividades. Ou seja, ela vai pegar esse lucro, em vez de pagar dividendo de tudo, ela vai constituir essa reserva de retenção de lucro para poder reaplicar isso daí. E ela consegue reaplicar isso numa taxa excelente. Por isso que isso gera valor para o acionista, porque ela consegue reaplicar essa parcela que ficou retida, que em vez de ir para o seu bolso, vai ficar retida e ela vai reaplicar isso novamente. Esse valor que ficou reaplicado vai gerar nova receita para você. E ela vai pegar isso, vai reter novamente e aí vai virando uma bola de neve e isso explode, como aconteceu aí com a drogaria Rai. Então, a reserva de retenção de lucro é isso. É uma reserva de investimento. Você vai reter uma parcela ali do lucro para que você possa crescer, para que você possa melhorar as suas operações, tá bom? É isso que você precisa saber. Essa reserva de retenção de lucro, reserva de investimento ou reserva orçamentária. E por último, o último ponto que eu quero trazer aqui para vocês é esse ponto aqui sobre o lucro acumulado. O que você precisa saber, pessoal? Você precisa saber que a conta lucros ou prejuízos acumulados teve mudança em 2008, tá? Isso é válido somente para a sociedade anônima. Então, uma sociedade limitada não se aplica. Para exercícios a partir de 2008. O que acontece? Como eu já disse a vocês, todo o lucro que vem lá da DRE, se veio da DRE lucro, ele vai para essa conta lucro acumulado. Só que esse lucro ele precisa ser todo destinado. Tá? Ele precisa ser todo destinado. Se sobrar lucro, então você vai mandar para a reserva de lucro, para pagamento de dividendo ou para aumento do capital. Se sobrar lucro, o que você vai fazer é pagar pagamento de dividendos adicionais, tá? Então não, a conta lucro acumulado, ela tem que estar com saldo zerado ao final do balanço. Não pode ter saldo de lucro acumulado ao final do exercício. Agora, se for prejuízo acumulado, aí não tem problema, tá? Então vamos supor que você teve um prejuízo acumulado. O prejuízo acumulado, ele pode sim ficar no balanço. Você vai ter lá prejuízo acumulado. É uma conta que vai diminuir o seu PL. Tá? E aí você vai fazer o quê? Você tem que compensar esses prejuízos. Você vai abatendo isso daí, tá? Você vai abater com as suas reservas, você vai abater com eventuais lucros acumulados, você pode abater com a reserva de capital. Então o prejuízo acumulado, mesmo que você abata e se você ainda tiver prejuízo, ele vai ficar lá no seu balanço sem problema, diminuindo o seu PL, tá bom? Então, beleza. A nossa aula de passivo e PL era isso que eu queria falar para vocês. Trouxe bastante conteúdo aqui para vocês e pode ter certeza que se cair na prova, você vai estar preparado para matar esses assuntos. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.